A antimissão da igreja. Condenar a vida sob o pretexto de condenar o pecado. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu trago para vocês uma reflexão temática, um sermão temático, que é aquele não baseado meramente em um texto da Bíblia para ser exposto, mas em vários textos bíblicos para serem concatenados, tá bom? E o tema geral da nossa pregação hoje tem que ver com a antimissão da igreja, ou seja, aquilo que é o contrário do que deveria ser a missão da igreja, aquilo que é o oposto do que deveria ser a missão da igreja, que é o quê? A condenação de aspectos legítimos da vida humana em nome de condenar o que seja, entre aspas, pecado. Vamos pensar um pouco a esse respeito. Antes disso, antes da gente abrir a Bíblia e fazer a nossa oração inicial, recadinho para vocês aí. Quem quiser e puder ajudar a manutenção desse ministério para que a gente continue produzindo materiais como esse que você está assistindo agora, considere enviar um Pix aí de qualquer valor que você queira e possa para o e-mail ezecassalte@hotmail.com, que é o meu e-mail. Você faz um Pix lá de qualquer valor que você quiser e puder e ajuda a gente a manter o nosso ministério, beleza? Ok. Recadinho dado, vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3. Dá uma olhadinha lá no que diz a palavra de Deus. Nós vamos ler o verso 24. Aliás, 23, ok? E assim então, com a Bíblia aberta, nós vamos orar invocando o nome do Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Oremos. Papai do céu, maravilhoso e querido, em nome de Jesus nós agradecemos pela Tua palavra diante de nós nesta mensagem. Clamamos que o Senhor nos ilumine, nos inspire, nos transforme, nos perdoe os pecados para que a gente possa compreender a Tua vontade em comunhão contigo e que o Teu Espírito fale ao nosso coração por esta palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, meus amados, vamos lá começar com um fato. E qual é o fato estabelecido na palavra de Deus? Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok. A palavra de Deus diz claramente que todos nós, seres humanos, temos pecado, somos pecadores. E, naturalmente, quando se faz uma afirmação desta natureza, é extremamente importante que quem lê esta afirmação questione o que isso significa, o que isso implica, como entender o fato de que todos nós somos pecadores. Somos o que ao sermos pecadores? E aí, Paulo vai aprofundando o discurso dele ao longo da carta aos Romanos. E você chega, por exemplo, no capítulo 4, no verso 15, e você tem ali uma afirmação muito curiosa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Opa! Aqui Paulo está fazendo uma ampla discussão a respeito de Israel, de Abraão, das relações entre a lei e o pecado, a transgressão. E aí, dentro desse aspecto, a gente já percebe que o que é o pecado? É a transgressão de uma norma, de uma lei, de uma regra. Isso a gente deduz de Romanos 4, verso 15, onde não há lei, não há transgressão. O que implica dizer que onde há lei e se transgride a lei, existe o pecado, a transgressão. E para aqueles que puderem estar assim preocupados de que eu estou colocando palavras na boca da Bíblia, tirando implicações lógicas do texto de Paulo que Paulo não diz, a gente pode abrir a Bíblia lá em 1 João capítulo 3, verso 4,
E a lógica que eu deduzo de Romanos 4, verso 15, está aqui afirmada de forma positivada e específica na palavra de Deus. Então, 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui se estabelece o fato de que o ser humano é pecador, e isso significa que o ser humano transgride uma lei, que é a lei de Deus, ok? Beleza, tranquilo. Aí, adiante, Paulo vai comentar, por exemplo, no capítulo 5, verso 12, uma relação bem perversa e bem complexa, mas que explica muita coisa na realidade da vida, onde ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo tem essa ênfase na universalidade do pecado humano, no fato de que o ser humano transgride a lei de Deus, no fato de que, em função de ser pecador e transgressor da lei de Deus, o pecado conduz à morte. Depois, lá no capítulo 6, no verso 23, o que Paulo vai dizer? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E inclusive, para deixar bem claro assim, a forma como Paulo raciocina a respeito desse assunto, no capítulo 7, Paulo diz assim, a partir do verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? E ele responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E Paulo coloca nitidamente e claramente todas as lógicas em função das quais a gente está construindo a nossa argumentação. O pecado é a transgressão de uma lei, inclusive aqui no caso ele aponta para um dos 10 mandamentos, que diz não cobiçarás. Ainda assim, se diz que o pecado toma ocasião pela existência do mandamento e faz com que o ser humano deseje fazer exatamente aquilo que o mandamento proíbe. Então, naquilo que o mandamento proíbe a cobiça, enche o ser humano de cobiça. Naquilo que o mandamento proíbe o adultério, enche o homem de adultério. Naquilo que proíbe o homem de roubar, enche o homem de roubo. Naquilo que proíbe o homem de matar, enche o homem de assassinato. E assim vai se revelando que o ser humano, no final das contas, é um ser cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de agressividade, cheio de falta de amor, cheio de falta de fé e cheio de transgressão, tá? Que não é causado pela lei, mas, de alguma maneira, aumenta em função da lei, porque o pecado humano, em não se submetendo à lei de Deus, como Paulo vai dizer no capítulo 8, ele vai fazendo com que a lei, ao invés de inibir os seus pecados, dê ao homem vontade de pecar mais. Mas isso não é um defeito da lei, a gente acabou de ler. É a lei a causa do pecado? É a lei que é o pecado? Ele falou de modo nenhum. Mas o pecado toma ocasião em relação à existência da lei para sublinhar, enfatizar e multiplicar o pecado que já existe no homem. Então, por exemplo, você abre a Bíblia em Romanos capítulo 8, e aí a palavra de Deus ela diz assim, né? O pendor, no verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, Paulo descreve a condição do pecado como uma condição universal, como uma condição arrasadora, como uma condição
de transgressão da lei de Deus, de concupiscência, de maldade, e que em função da carne humana, na qual habita o mal, a violência, a sensualidade, a maldade, etc, 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 existe o mal e em função disso a gente não pode agradar a Deus. Esta é a condição real de pecado da humanidade. Beleza? Ok. Todavia, quando a gente olha para esses aspectos da doutrina e da experiência do pecado, a gente ainda não tem um quadro completo daquilo que realmente é o conceito e a experiência de pecado. Porque esse é só um lado da história. Esse não é o único lado da história. E a gente vai complementar a nossa percepção a respeito do que é pecado em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 é um dos textos mais interessantes da Bíblia sob determinados pontos de vista, especialmente como lidar com divergências práticas em relação a questões secundárias dentro da fé cristã. Esse é um capítulo assim que o Adventismo do Sétimo Dia precisa estudar infinitamente e constantemente para aprender a lidar com suas próprias tensões internas e tudo mais. E aqui em Romanos capítulo 14 se fala algo bem interessante. Vamos ler a partir do verso 22, onde Paulo diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. E aqui nós temos uma discussão muito interessante. E aqui o conceito e a experiência de pecado mudam um pouco de foco. O foco agora de Paulo não está na transgressão de uma lei, mas na transgressão de uma fé particular, que tem que ver com a própria consciência do homem. Agora, o homem já é pecador, não só porque de alguma maneira transgride os 10 mandamentos revelados na lei de Deus, mas porque, tendo em sua consciência noção do certo e do errado, em alguns contextos escolhe o que é errado à luz da sua própria consciência. E isso lhe traz infelicidade, culpa, porque está manchado de pecado, e isso também conduz à morte, porque o salário do pecado é a morte. Ok? Inclusive por isso o texto vai dizer: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, aquele que não transgride a sua própria consciência nas coisas que faz e não faz aquilo que reprova na sua própria consciência, manchando assim a sua consciência. Tudo bem? Dentro desse aspecto, Paulo não prega a universalidade do pecado, mas ele coloca aqui um se. Se você é coerente com a sua consciência, você é bem-aventurado. Se você não é coerente com a sua consciência, você peca. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo aquilo que você faz em desacordo com a sua própria compreensão, com a sua própria fé em relação às coisas, mancha a sua consciência e, no final das contas, implica em pecado. E aqui nós temos duas dimensões do conceito de pecado. Um conceito mais objetivo, que tem que ver com uma lei claramente revelada, que se você transgredir, você peca. E aqui existe uma fé subjetiva, particular, que você pode ou não transgredir. Se você transgredir, você também é culpado de pecado. Mas aqui a relação é outra. Entra numa outra dimensão que a gente vai comentar daqui a pouco. Tudo bem? Beleza. Ok, falamos do pecado. O pecado é uma realidade, o pecado está em função da lei, o pecado está em função da fé. E quando a gente olha para o pecado humano, especialmente do ponto de vista da universalidade do pecado, da malignidade do pecado, das consequências do pecado em torno do sofrimento, da morte, das decepções, dos problemas que existem em função do pecado,
a gente tem aquele grande dilema, assim, do tipo, quem poderá nos livrar, né? Quem poderá nos socorrer? E a resposta não é Chapolin Colorado, né? Aí a gente abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Texto importante, clássico, para falar a respeito da identidade e da missão de Jesus Cristo. E ali, falando a respeito de Maria, o texto diz assim, ela, a mulher que ficou grávida sem ter tido relações com um homem até aquele ponto, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Opa! Agora, vem em nosso auxílio uma força externa que está amplamente contextualizada na existência de uma pessoa diferente de todas as demais pessoas. Enquanto todos nós somos concebidos por meio do ato sexual, que também inclusive não tem implicação de que o ato sexual é pecado, pode ser que seja, se seja um adultério, uma fornicação, um estupro, alguma coisa do tipo, aquele ato sexual envolve o pecado. Mas o ato sexual dentro do casamento não é pecado, e os seres humanos são gerados desta forma. E Jesus vem para ser um ser humano, mas para ser uma exceção a esta regra, inclusive já implicando a exceção de Cristo em comparação com os demais seres humanos. E tudo isso que a gente falou a respeito do pecado não se aplica a Cristo, o Salvador, aquele que é sem pecado. Inclusive o texto, né, da carta aos Hebreus coloca de forma muito clara, né? Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 4, onde se fala que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está lá em Hebreus 4, verso 15. Podemos ler aqui o texto, né, para você lembrar dele, caso você não lembre. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, como um ser sem pecado, não tinha em sua carne, em sua natureza, em suas inclinações, em seus comportamentos e em sua consciência nenhum pecado, ao contrário dos demais seres humanos que carregam na sua carne, no seu corpo, na sua mente, na sua consciência, na sua experiência de vida, o pecado. Ok? Beleza. Falamos a respeito do pecado como algo factível, que tem inclusive por contexto uma lei objetiva. Só que por um outro lado, como a gente tem essa coisa da transgressão da consciência da fé, também estabelecida como pecado, nós começamos a entender um problema assim um pouco complicado, que tem que ver um pouco lá com o texto que a gente leu em Romanos 14. Olha só como que o texto diz: a fé que você tem, tenha para si mesmo diante de Deus. Bem-aventurado quem não se condena naquilo que aprova. E em outros contextos a Bíblia diz assim, né? Paulo falando, né? Estou convencido que nada é impuro de si mesmo, salvo para aquele que o considera. Para esse é impuro. E aqui nós temos uma questão muito interessante, ou seja, quando nós estamos tratando com aspectos objetivos da lei de Deus, a transgressão desta lei é pecado independentemente das percepções e das convicções individuais dos pecadores. Então, por exemplo, a lei de Deus diz, não adulterarás. Mas vamos pensar que você entreviste um adúltero que trai a sua mulher com várias outras mulheres. E ele diga pra você assim, cara, eu não acho que eu tô fazendo nada de errado, eu não estou estuprando nenhuma dessas mulheres com as quais eu traio a minha mulher. Todas elas estão se relacionando comigo livremente, voluntariamente, porque elas me amam, elas me adoram, eu sou um cara maravilhoso, eu não posso me contentar somente com a minha esposa, eu tenho que me envolver aí com 1 milhão de mulheres.
Beleza, maravilha. O cara tem total direito de ser um adúltero e estar com a consciência, entre aspas, limpa. Mas ele deixa de ser um pecador em função disso? De achar que está tudo bem, que está tudo certo? Não, ele não deixa de ser um pecador. Porque a lei não adulterarás é objetiva e ela não faz concessão do tipo, se você discordar desta lei, pode transgredi-la impunemente, que o que você estará fazendo não é pecado. Entende? Então, dentro desses aspectos, não interessa o que o ser humano acredita ou não acredita, o que ele concorda e o que ele não concorda, se ele acha que está tudo bem ou não está tudo bem. Imagina um assassino de aluguel que já matou 50 pessoas e recebe uma encomenda de matar o 51º. E na consciência dele tá tudo bem, tá tudo certo, tá ganhando dinheiro, tá sendo abençoado, inclusive, né? Alguns poderiam pensar, etc e tal, e pra ele não tem consciência nenhuma de que ele tá fazendo uma coisa errada. Mas não importa a consciência dele. O não matarás revela que esse matador de aluguel, não importa a sua consciência, é um pecador. Tudo bem? Isto estabelecido, a igreja cristã, ela é composta de pessoas que às vezes não fazem uma leitura muito atenta da Bíblia. E agora, existe uma tendência no universo religioso, que é uma tendência contrária ao texto bíblico, mas que nem todo mundo percebe desta forma, que tem que ver com os outros aspectos daquilo que é o conceito e a experiência do pecado, que tem que ver com a consciência individual de cada pessoa diante de Deus. Então, alguns cristãos, à medida que eles vão tendo contato com as coisas deste mundo e da vida, eles vão tendo a percepção que certas coisas que a Bíblia não diz que é pecado, na consciência deles é pecado. Então, por exemplo, a Bíblia diz que você não pode comer carne? Não, inclusive o texto de Romanos 14 está todo nesse contexto, né? Tem um que come carne e tem um que come legume. Vamos trabalhar com a ideia de que algum cristão vê um boi sendo morto para fazer o churrasco depois. E vê ali o boi sofrendo, sangrando. E daqui a pouco esse cristão, ele é tomado de piedade por aquele boi, por aquele animal que está sofrendo. E ele começa a não concordar que isso seja feito para que ele coma carne. Então ele, na consciência dele, na fé dele, passa a ter nojo de comer carne, a discordar que se deve comer carne, a achar que você não deve fazer isso não. Isso é uma coisa errada, pecaminosa e ruim. Bom, a Bíblia não diz isso. Inclusive a Bíblia diz o exato oposto, né? Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio. Eu nunca lembro se é 12:15 ou é 15:12. Minha cabeça não vale nada, né? Isso, capítulo 12, verso 15. Aí o texto diz assim, olha. Porém, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. Perfeito. A Bíblia não diz em nenhum momento que comer carne é pecado, que comer carne é errado, mas a Bíblia também não obriga você a comer carne. O texto diz, poderás matar e comer carne segundo a tua vontade. Mas se você não tiver essa vontade, se na sua consciência o sofrimento dos animais é uma coisa ruim, é errada, e você não quer participar disso, você não quer se alimentar disso, você não quer comer carne, beleza. Aí como é que diz lá o texto de Romanos 14? A fé que você tem, tenha para você mesmo. E bem-aventurado você vai ser se você não se condenar naquilo que você aprova. Então se você acha que comer carne é você ter uma comunhão com uma indústria satânica do sofrimento dos animais, aí você vai lá e come carne, então você está tendo livremente comunhão com a indústria satânica, com o sofrimento dos animais. Isso você não pode fazer. Você só pode comer carne se você tiver esse desejo e se você achar que isso não é errado. Se você achar que é errado, você não pode comer carne. Beleza? Tá tranquilo para vocês até aqui? Beleza.
Qual que é o problema da falta da leitura atenta de alguns cristãos em relação a isso? É que esses cristãos que começam a concluir algumas coisas, inferindo pecado sobre o que a lei de Deus não diz que é pecado, eles começam a naturalmente tentar argumentar com você para que você siga as coisas de acordo com a consciência dele. Então, por exemplo, sei lá, o fulano lá acha que não pode comer carne e eu acho que pode. Aí o fulano de tal não come o churrasco e ele olha pra mim e eu tô comendo um churrasco. E aí daqui a pouco esse cara ele começa a pensar o seguinte: pô, Ezequiel Gomes está tendo comunhão com Satanás. Está fazendo uma coisa contra a vontade de Deus. Ele não se importa muito que a Bíblia me permite comer carne. Mas ele não se importa muito com isso. Ele se importa mais com a consciência dele do que o que a Bíblia diz. Não, não é possível, olha o sofrimento dos animais, olha isso, olha aquilo. E daqui a pouco ele começa a julgar o Ezequiel, condenar o Ezequiel, tratar mal o Ezequiel, perseguir o Ezequiel, querer inclusive denegrir o Ezequiel, dizer que o Ezequiel não é cristão, o Ezequiel não ama Deus, o Ezequiel é do diabo, o Ezequiel vai para o inferno. Simplesmente porque eu faço uma coisa, ou muitas coisas, ou algumas coisas, que não estão de acordo com a consciência desse referido cristão. E aí se inverte o que o texto diz. Agora, o texto que diz a fé que você tem, tenha para você mesmo, agora o texto deveria dizer: a fé que você tem para você mesmo, imponha sobre os outros. E caso os outros não admitam a sua compreensão e as suas práticas, julgue, condene, exclua, persiga. Entendeu? E aqui a gente está dando o exemplo de comer carne ou não comer carne, mas eu espero que vocês entendam que a lógica por detrás do meu exemplo pode ser estendida para muitas outras coisas. Pode ver televisão ou não pode? Pode gastar tempo no TikTok, no Instagram ou não pode? Pode você ouvir música rock, reggae, blues, jazz, gospel, funk, soul, marimba, salsa e merengue ou não pode? Você pode usar roupa X ou não pode? Você pode usar joia X ou não pode? Você pode transar com a sua esposa numa posição XYZ fora do famoso papai e mamãe ou não pode? Você pode usar maquiagem ou não pode? Você pode usar relógio ou não pode? Você pode ter carro caro ou não pode? Você pode fazer isso ou fazer aquilo, 1 milhão disso e 1 milhão de aquilos. E vamos deixar claro aqui algumas questões. Eu não estou falando com esses muitos exemplos de questões condenadas na lei de Deus. As coisas condenadas objetivamente na lei de Deus não são passíveis de discussão, tudo bem? Não importa a sua consciência a respeito das coisas. Deus mandou você guardar o sábado, você não guarda é pecado. Deus mandou você não adulterar, se adulterar é pecado. Deus mandou você não tomar o nome dele em vão, se tomar o nome dele em vão é pecado. Poderíamos citar aí todos esses mandamentos. Inclusive a gente pode estender esses exemplos para questões além dos 10 mandamentos. Por exemplo, Jesus mandou você amar o seu inimigo. Se não amar o seu inimigo é pecado, certo? Etc, etc, etc. Aí a gente lembra que todos nós pecamos, todos nós estamos em desarmonia com a revelação objetiva da lei de Deus, e alguns de nós, além de transgredirmos a lei de Deus, ainda transgredimos a nossa própria consciência em relação a coisas que a gente julga teoricamente errado, mas a gente faz na prática. Então eu acho que não deveria comer carne porque o animal sofre e tô lá comendo churrasco. Aí a gente acrescenta ainda mais pecado à nossa experiência de pecado. Todavia, as questões que eu estou discutindo aqui, elas não têm que ver com as questões objetivas, ela tem que ver com essas questões subjetivas, onde mais cedo ou mais tarde as pessoas vão discordar a respeito das respostas às perguntas. Pode gastar um tempinho lá no TikTok e no Instagram, sim ou não?
Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Então, por exemplo, vamos dizer que você use o TikTok ou o Instagram para consumir conteúdos lícitos, fazer negócios, ter ali a sua rede de amigos e relações que não envolva os aspectos negativos do TikTok e do Instagram. Você pode usar o Instagram? Claro que pode. O TikTok? Claro que pode. Agora, se você pega o seu Instagram e o seu TikTok e lá é pornografia, é adultério, é gente ensinando a dar golpe, roubar cartão de crédito e pegar a senha e gastar e não sei o quê. Tem 1 milhão de crimes e tretas e pecados lá no TikTok e lá no Instagram. Aí você pode usar? Não, não pode. Então perceba, a regra sobre usar ou não usar o Instagram e o TikTok, ela não é objetiva. Porque não tem uma lei de Deus, não usarás TikTok. Até alguns gostariam que existisse essa lei, né? Não usarás Instagram. Não, a questão depende do uso que você faz. E alguns cristãos, eles podem ter uma seguinte consciência. Cara, lá no TikTok tem tanta coisa errada. Cara, eu não posso usar porque aquilo vai ser uma tentação pra mim. Daqui a pouco tem 1 milhão de mulheres rebolando, mostrando os peitos, se insinuando sexualmente pra mim. Então eu não vou usar TikTok não. Beleza. A fé que você tem, tenha pra você mesmo. Aí vamos dizer que esse cara, a semelhança do cara que tava me vendo comer num churrasco, olha pro lado e tá o Ezequiel aqui no TikTok. Pá. Só que aqui, ele não tá vendo nenhuma mulher rebolando aqui no meu TikTok. Ele tá vendo aqui que eu tô vendo um videozinho de culinária, um videozinho sobre Bitcoin. Eu tô aqui falando com a minha mãe, eu tô mostrando aqui um videozinho meu que eu fiz pra ela na praia. Tô aqui, mãe, tô na praia. Beleza, minha mãe tá lá curtindo o TikTok. Veja, o que esse cara pode pensar? Mano, mais cedo ou mais tarde, o Ezequiel vai começar a ver mulher rebolando e se esfregando aí no TikTok. Olha, o Ezequiel é do diabo, o Ezequiel é do Satanás, o Ezequiel odeia Deus, o Ezequiel odeia Cristo, o Ezequiel vai para o inferno. Veja, eu respeito a visão do irmão que acha que isso aí vai conduzir ele ao inferno, então ele não chega nem perto de instalar o TikTok no celular dele, inclusive, né? Só a título de exemplo e recado para vocês, eu não tenho TikTok instalado no meu celular, tá? Mas o fato é, se eu quisesse usar o TikTok e conseguisse fazer dele um uso saudável, os temores do irmão aqui do lado, que tá com medo que eu vá pro inferno, que vai ter menina rebolando no TikTok lá passando na minha tela, eu não posso ser guiado por essa sensibilidade da pessoa ao lado, né? Que tem esses medos e que tem essas compreensões das coisas. E aí a gente começa a ver um problema um pouco complicado. Vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2. E muitos cristãos, eles confundem as coisas. E eles começam a entender que as sensibilidades particulares deles em relação à vida têm um nome. E o nome é mundanismo. E aí eles pegam um texto, por exemplo, de 1 João 2, verso 15 e 17, e eles leem assim: Não ameis o TikTok, nem as coisas que há no TikTok. Se alguém amar o TikTok, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no TikTok, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da viva, não procede do Pai, mas procede do TikTok. Ora, o TikTok passa com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu estou dando o exemplo do TikTok aqui, irmãos, mas a gente poderia usar qualquer exemplo dessas discussões secundárias nas quais a gente pode discordar. Existem cristãos que, dentro da sua sensibilidade, da sua experiência, da sua compreensão das coisas, em função de medo, em função de fanatismo, em função de burrice, ou mesmo em função de uma prudência, né? Não vamos também atribuir esse sentimento só a coisas ruins. É uma prudência, assim, o cara, ele acha que aquilo ali pode implicar em um mal numa segunda instância, ele já não mexe com aquilo nem na primeira instância. E eu acho que esse é um sentimento válido para o cristão. Mas lembra,
Esse é um sentimento válido para o cristão que tem essa sensibilidade. Isso não deve fazer com que esse cristão imponha a sua sensibilidade aos demais. Porque daqui a pouquinho eu estou usando o TikTok para trabalhar licitamente, ganhar dinheiro licitamente, falar com a minha família, etc, etc, etc. E agora eu sou condenado como um mundano que odeia Deus, ama Satanás e vai para o inferno, por fazer uma coisa totalmente lícita e normal, ter um uso saudável de uma plataforma de redes sociais, de vídeos curtos. Claro que existem usos negativos da plataforma de vídeos curtos. Mas veja bem, não é porque existe um aspecto negativo naquilo que eu estou usando que eu não posso usar para um aspecto positivo. Porque senão, você não teria que proibir só o uso do TikTok. Você ia ter que proibir a leitura da Bíblia. Porque existem pessoas que leem a Bíblia e tiram dela a verdade, a justiça, o amor, a fé. Existem pessoas que leem a Bíblia e tiram da Bíblia engano, heresia, erro. Então, a pessoa, por exemplo, pega a Bíblia e diz lá, amem uns aos outros, e aí o cara sai pregando, tá vendo, gente, pode transar com o namorado, com a namorada, desde que seja com amor, porque Deus, ele quer que as pessoas se amem. Pronto, esse herege, ele tá pegando a Bíblia e tá ensinando uma heresia com a Bíblia. Entendeu? Então veja, a gente não pode impedir as pessoas de usar a Bíblia para aprender a verdade, porque tem gente usando a Bíblia para pregar mentira. O próprio Satanás usou a Bíblia para pregar mentira para Jesus, para ele se jogar lá do pináculo do templo, lá usando o Salmo 91. Isso torna o quê? Proibido você usar a Bíblia, porque um dia Satanás também a usou. Não ame a Bíblia, nem o que há na Bíblia, porque quem ama o que está na Bíblia não procede do Pai. Que a Bíblia é o livro que o Satanás usa. Esse é o tipo do problema, entende? Só que o que acontece, cara? Infelizmente, as igrejas cristãs, elas estão cheias de pessoas que, ao invés de cumprirem a missão de Deus, de ajudar as pessoas a se arrepender do pecado objetivo, que é a transgressão da lei de Deus, estão simplesmente tentando proliferar os seus preconceitos, as suas burrices, as suas más compreensões das coisas e julgando quem não concorda com elas, porque, nossa, você ouve tal música, você vai em tal cinema, você ouve tal filme, você usa tal rede social, você come tal comida, que eu, que sou mais santo do que todos os demais, não como, não assisto, não vou, não faço e etc. No final, o que vira a missão da igreja que trabalha nesses paradigmas? Vira a missão do fariseu. Ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens. Enquanto os outros estão no TikTok, eu estou aqui estudando hebraico. Enquanto os outros vão no cinema, eu estou aqui ajoelhado no milho, fazendo orações e penitências. Enquanto as pessoas estão comendo carne, eu só vivo de alface e luz. Porque eu sou melhor do que os outros homens. Essa é a antimissão da igreja. Essa é a missão de pregar as sensibilidades individuais sobre os outros, em nome de conceitos bíblicos, mas que quando você vai esmiuçar, desaparecem da palavra de Deus. E aí vamos pensar um pouco sobre algumas questões. Bom, tudo aqui aparentemente até aqui foi só a introdução, tá, galera? Brincadeira, né? Vamos tentar terminar rápido, mas o fato é que aqui começa a discussão. Tudo bem? Vamos até tomar um chazinho aqui, espero que ninguém também se incomode com estar tomando chá aqui no negócio, né? Ai, Senhor do céu. Os adventistas são engraçados. Mas enfim. Então aqui começa a nossa discussão, beleza? Já feito o contexto. Sob o pretexto de espiritualidade, de fé, de amor a Deus e missão e etc e tal, muitos cristãos fazem a dicotomia entre aquilo que é secular e aquilo que é religioso, ou sagrado, ou espiritual. E aí, existe uma ideia muito forte de compartimentalizar a vida em aspectos espirituais versus aspectos seculares, assim, etc e tal.
Então, por exemplo, a pessoa acorda, aí ela lê a lição da escola sabatina, a Bíblia, a meditação, ela faz uma oração. Aí é a parte espiritual do dia dela. Geralmente isso dura 15 minutos, 20 minutos, meia hora, depende assim um pouco de cada pessoa. Aí depois ela vai para o trabalho, ela passa 8 horas no trabalho. Aquilo lá não tem nada a ver com o espiritual. Aquilo lá é ganhar de grana e fazer os trabalhos ruins e chatos que tem que fazer, até que o ChatGPT venha e roube o seu trabalho. Mas enfim, não vamos nos preocupar com isso agora. Podemos falar sobre isso no futuro breve. Mas o fato é que as pessoas compartimentalizam a vida e aí elas começam a separar essa caixinha do sagrado versus a caixinha do secular. E no final das contas, muitas pessoas, especialmente aquelas que têm a tendência mais fanática no ponto da religião, elas começam a condenar aquilo que é secular e não é, dentro da visão delas, espiritual e religioso. É como se você tivesse que acordar, aí das 6 da manhã até o meio-dia você estuda a Bíblia. Aí depois você come alguma comida que caia do céu, porque também você não trabalhou para ganhar nada, então aí cai alguma comida do céu. Aí da 1 às 6 da tarde você estuda o Espírito de Profecia. Aí às 6 horas da tarde você faz uma pausa para comer alface. Aí depois que você come alface, você vai para um culto, sei lá, tipo um domingo à noite. Aí volta do culto, faz um trabalho missionário, dá um estudo bíblico, dorme e aí volta e repete essa rotina todos os dias. Isso é vida espiritual, isso é servir a Deus. Se você trabalha, se você tem uns lazer, se você se diverte, se você vê televisão, se você gasta um tempo na internet, que não seja um tempo tipo assim de ficar pregando as suas bobagens por aí na internet. Seja uma coisa secular, que seja uma coisa, enfim, não religiosa dentro desses paradigmas, aí você está errado. E no final das contas, qual que é a mentalidade que esse fanatismo, essa burrice infinita conduz? É a mentalidade de condenar 90% do que existe na face da Terra na vida. Que não se resume a ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia e orar e fazer trabalho missionário. Eu acho um privilégio enorme a gente estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, fazer trabalho missionário. Estou aqui eu fazendo meu trabalho missionário, não sei se você percebeu. Mas a vida contém mais do que isso. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter amigos, a gente precisa namorar, a gente precisa se divertir, a gente precisa dar uma desestressada também, porque a gente não vive só o tempo todo focado em trabalho e missão e obrigações e etc e tal. A gente precisa, inclusive, para a nossa saúde mental e espiritual, dar uma relaxada, dar uma brincada, dar uma zoada, descansar, deixar pra lá, sabe? Etc. Faz parte da vida. E esses cristãos mais fanáticos, eles começam a condenar basicamente tudo e qualquer coisa que não tenha uma relação direta assim, com tipo estudar a Bíblia, Espírito de Profecia e pregar o Evangelho, da perspectiva deles aí, que em grande medida também inclui pregar e impor aos outros as suas próprias sensibilidades. E se você não admitir as sensibilidades do débil mental ou da débil mental, aí você tipo não é de Deus, você não é espiritual. Esse é um papo muito comum entre muitos adventistas assim, em relação às coisas. E aí, imagine que você vai discutir questões culturais com essas pessoas, né? A postura do cristão em relação à ciência, à literatura, às artes, a arte cênica, a arte de música, a arte de pintura, a arte de, enfim, artes plásticas, ou essas coisas mais abstratas. Deus nos livre ter que discutir se a gente pode ir numa festa, pode ir numa balada, pode fazer um churrasco, pode tomar uma cerveja, inclusive uma cerveja sem álcool aí no meu caso, apesar de eu respeitar os cristãos que acham que pode beber bebida alcoólica, eu não faço, tudo bem? Inclusive parei de beber já há 20 anos, desde a época da minha conversão, só para ficar o relatório, para quem quiser o relatório. Mas enfim, também respeito, porque a Bíblia ela tem certos aspectos aí de discussão sobre isso, que a gente não precisa entrar nesse momento, podemos conversar um pouco sobre isso em outro momento também, mas eu acho mais prudente, na minha consciência individual, não beber álcool. Mas não imponho isso aos demais, até mesmo para cumprir um pouco daquilo que eu acho que deve ser cumprir de acordo, por exemplo, com a minha consciência. A minha consciência é minha, eu não vou julgar o outro, tudo bem? Se um cristão acha que pode beber sem se embriagar, ou sem dar vexame, ou sem ser um alcoólatra, etc e tal, não vou ser eu que vou julgá-lo e condená-lo ao inferno, tudo bem? Isso também não é um incentivo para que você faça isso, mas é um respeito a quem pensa diferente de mim.
nesse aspecto, tudo bem? Eu posso argumentar as minhas razões em função das quais eu não bebo álcool, ok? Mas não posso impor as minhas razões a quem, de alguma maneira, perceba as coisas de uma forma diferente. E esse é o grande ponto dessa discussão. O grande ponto dessa discussão é a gente entender a diversidade de compreensão, de pensamento e de práticas entre as pessoas dentro daquilo que é secundário. Voltando a enfatizar, os aspectos objetivos da lei de Deus não são alcançados por essa postura, tudo bem? O meu vizinho é um cristão adúltero, ator pornô. Não, isso não existe, tudo bem? Inclusive tem que ser chamado ao arrependimento, porque o que faz é pecado, ponto. E o ponto aqui não é impor a minha consciência ao fulano, é sujeitar a gente, como um todo, à lei de Deus, ou aos cristãos se sujeitarem à lei de Deus. Inclusive para não darem vazão à carne, para não caírem na condenação, né? Conforme o texto de Romanos 8 que a gente leu. A carne não se submete à lei de Deus, mas quem está no Espírito, aí do Espírito colherá a vida eterna, né? Alguma coisa do tipo que o texto diz. Então é isso. E aí, o que acontece? Em função das burrices, da estreiteza de pensamento, do medo, da pregação desses farisaísmos todos, não pode isso, não pode aquilo, etc, 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 muitos cristãos condenam um monte de coisa lícita do ponto de vista bíblico e espiritual, que tem que ver com literatura, com cinema, com música, com ciência, com arte, com descanso, lazer, esportes e um monte destas coisas. E eu queria terminar essa mensagem, uma mensagem de Paulo. A gente começou em Romanos, vamos terminar em Colossenses, que é um texto no qual eu não vou me aprofundar agora, mas que eu também não posso deixar de citar, que dá um pouco da diretriz, assim, de como que Paulo lidava com essas questões, para a gente realmente tentar entender por que esse caminho do farisaísmo, da imposição das sensibilidades individuais sobre os outros, ela não chega a bom termo na fé cristã. E Paulo diz assim em Colossenses 2: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse é um texto absolutamente extraordinário, que a gente não vai assim expor de forma absolutamente profunda, mas vamos comentar algumas questões para a gente poder terminar. Preciso até tomar um chazinho, porque a pancada vem. Vamos tentar ir com calma. O que Paulo fala aqui em Colossenses tem implicações absurdamente gigantes para o confronto da antimissão da igreja de condenar a vida sob o pretexto de condenar o pecado. E aqui eu preciso dizer para vocês, antes de começar a expor o texto, que eu estou fazendo esta mensagem com foco na minha comunidade, que é a comunidade adventista do sétimo dia. Eu tenho muitos seguidores não adventistas que gostam do meu conteúdo, sejam sempre muito bem-vindos. Mas, em especial, os adventistas poderão provavelmente se identificar com algumas coisas aqui, tudo bem? O adventismo é uma religião extremamente profunda sob determinados pontos de vista. Então, por exemplo, o adventismo do sétimo dia, do ponto de vista da exegese bíblica, em especial da exegese do Antigo Testamento e da exegese de Daniel e Apocalipse, é uma religião fantástica. É uma religião feita por pessoas brilhantes, comprometidas com a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que a estudam e a pregam com muita seriedade e muita fidelidade. Tudo bem? Mas no que tange
algumas questões comportamentais, de ordem prática, em relação à alimentação, sexo, comida, adorno, maquiagem, e meia dúzia dessas coisas assim que tem a ver mais com questões práticas mesmo. O Adventismo do sétimo dia me parece uma horda de débil mentais. Tudo bem? Isso, inclusive, tem que ver com a discrepância entre a área acadêmica do Adventismo e o Adventismo popular, entre a área bíblica do Adventismo e esse Adventismo mais sectário focado na Ellen White. São várias questões e vários problemas que explicam esta discrepância entre uma igreja muito profunda no estudo da Bíblia, por um lado, e por um outro lado, uma igreja pregando um monte de coisa ridícula, tipo, porque Deus não aceita o ritmo da música XYZ. E o meu ponto aqui não é defender nenhum tipo de ritmo de música XYZ. É simplesmente apontar o óbvio. A palavra de Deus não faz nenhuma discussão a respeito de ritmos musicais. Não existe nada na Bíblia dizendo assim, que tem um ritmo que enfatiza um tempo X, que daí excita o corpo e a carne ao pecado de sexo e dança e idolatria e não sei o que. Cara, todo e qualquer tipo de música já foi usado no contexto de promiscuidade. Sabe as músicas do Inário Adventista, que são tiradas lá de Beethoven, Mozart, desse universo da música clássica? Então, a música clássica era a música das orgias da elite europeia, beleza, irmãozão? Igual é o pagode, é a música da orgia dos pobres na favela do Brasil, beleza, amigão? Então não é o problema do estilo musical, o problema da promiscuidade. Inclusive, pessoa surda e muda, que não toca, não canta, não ouve música, também faz sexo e adultério e promiscuidade aí por aí também, tá? Porque o foco do pecado não está nessas burrices, nessas bobagens, que inclusive não tem nada de bíblico nessas discussões. É pura fantasia em cima de fantasia. E o Adventismo está cheio dessa galera. Tá cheio. Tanto na liderança pastoral, quanto na liderança dos anciãos, quanto entre os membros da igreja. E tudo isso é muito alimentado assim por burrice, fanatismo e, em grande medida, pelo medo. Porque o grande combustível dessas discussões é o medo. Então, por exemplo, os pais têm medo que os filhos se entreguem a drogas, a promiscuidade, pecados em geral, aí, etc. e tal. Então, como muitas festas têm música, então os pais vão lá argumentar contra as músicas para tentar impedir o filho e a filha de ir na festa, para não usar drogas e se prostituir, coisas do tipo. Beleza, só que veja bem, uma coisa, outra coisa, certo? Instrua o seu filho, a sua filha, a não transgredir a lei de Deus. Não imponha os seus medos, os seus preconceitos, as suas burrices aos seus filhos. Porque senão você acaba tendo um problema que você, inclusive, não julgava que iria acontecer. Então vai lá. Tem uma festa na esquina da casa onde você mora com seu filho e com a sua filha. Aí, o que você faz? Para evitar que o seu filho ou a sua filha vão na festa, usem drogas e se prostituam, você começa a falar mal da música. Olha, essa música é muito batida, tem muito ritmo, nossa, isso está enfatizando o tempo 2 e o tempo 4, e Deus ele não se agrada porque o nosso lóbulo central, ele fica assim desativado, e aí quando a gente ouve essas músicas a gente perde as estribeiras e blá blá blá. Beleza, vamos lá que você faça esse argumento ridículo para o seu filho ou para a sua filha. Aí o seu filho e a sua filha vão lá para a Bíblia e eles leem o texto que a gente leu lá no começo do nosso sermão. Romanos capítulo 4. O que diz lá? Onde não há lei, não há transgressão. Ô pai, a Bíblia não fala nada sobre lóbulo central, sobre tempo 2, tempo 4, ritmo, batida, sobre a gente perder as estribeiras se a gente ouvir uma música, não sei o quê. Ou seja, seu filho vai te refutar na Bíblia, aí ele vai poder dizer assim, então eu posso ir pra festa, ouvir essa música aí que meu pai dizia que não podia, mas que na Bíblia não proíbe. Aí lá na festa, ele vai lá e encontra uma menina se esfregando nele.
Aí ele vai lá e comete prostituição e fornicação e transa com a menina. Por que isso aconteceu? Porque em vez de você ensinar ele a ser um homem e não se envolver com promiscuidade, que é o que a Bíblia ensina, você gastou o seu tempo ensinando o que a Bíblia não ensina. Você pregou um negócio completamente burro, fantasioso, estúpido, imbecil, com o objetivo de que o seu filho não fosse na festa, mas o seu filho te refutou, foi na festa, e ele lá não estava preparado para entender que ele não deveria desfrutar da sexualidade dele fora do contexto do compromisso, do amor, do relacionamento, do casamento. Ou seja, foque em ensinar o que a Bíblia ensina. Porque aí se um dia o seu filho estiver numa festa com uma música muito batida, que a Bíblia não proíbe, e se a menina for lá se esfregar nele, ele pode dizer para ela assim, gatinha, tô adorando essa esfregação sua aí, mas ó, sem roupa só depois que casar, tudo bem? E é isso, cara. E você educa o seu filho a ser maduro para lidar com a sexualidade, beleza? De outra forma, essas burrices, esses fanatismos, essas coisas não vão resolver o problema da sensualidade, como o Paulo disse, e ao mesmo tempo ainda vão criar a pecha de que você é um retardado mental, ensinando o que a Bíblia não ensina e tentando impor sobre os outros a sua ignorância, a sua burrice. Recado dado? Então vamos lá terminar com a análise do texto. Se você morreu com Cristo para as coisas deste mundo, você não deve viver no mundo como se você tivesse sujeito às regras das pessoas que vivem nesse mundo. Porque tem um monte de gente que desenvolveu regras. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso e não toque naquilo. Que não são as regras divinas, são as regras humanas. Ascéticas, rigorosas, pretensamente espirituais e elevadas. Mas no final das contas, essas regras todas que os seres humanos inventam fora da palavra de Deus são meras doutrinas de homens. São percepções humanas a respeito das coisas que não têm fundamento sólido na palavra de Deus. E aí qual que é o resultado? O resultado é que você perde muito tempo com as bobagens humanas e não se alimenta do que é divino. Se você não está alimentado com o que é divino, quando a sensualidade se impõe, você não tem escapatória. Quem é vegetariano, quem não ouve música com bateria, também está sendo visto em motel com prostituta e conduzindo essa igreja por aí. Não sei se precisa dizer assim muito explicitamente, né? E geralmente eu evito esse assunto no contexto de pregação. Mas é o que está acontecendo. Porque não adianta, você pode não tomar chimarrão, você pode achar que você é uma pessoa assim, sabe, o culto de si mesmo. Nossa, como eu sou escolhido por Deus, como eu sou santo, como eu sou sagrado, que posição maravilhosa eu tenho. E no final das contas, você cai de cara no chão, na lama, no esgoto, entendeu? Porque as regras humanas, elas nunca vão te preparar para enfrentar o diabo que existe nesse mundo. Por isso essas regras todas, elas são uma piada. Entendeu? Ainda que, se você, por alguma razão na sua vida, você desenvolveu a tese que você não deve ouvir música XYZ, eu recomendo a você, não ouça. Você desenvolveu na sua cabeça que você não deve tomar chimarrão e comer carne? Não tome chimarrão, não coma carne. Mas, primeiro, não acho que você é superior a ninguém que pensa diferente de você. Porque assim ensina a palavra de Deus. A fé que você tem, tenha para você. E é a antimissão da igreja a gente tentar pregar as nossas sensibilidades e impô-las aos outros. Porque aí nós vamos desconsiderar a diferença entre a gente e o outro. E a gente vai se tornar o padrão para o juízo do outro. E quando isso acontece, a gente já não é mais uma parte do problema. A gente é o legislador e o juiz. E aí quem discorda de mim, discorda de Deus, porque você se torna Deus. Você é um pecador. E essa é a antimissão da igreja, é pregar um monte de bobagem humana como se fosse divina. E como a gente sofre dentro da igreja com esse espírito. E eu espero que, pela graça de Deus, este espírito esteja desmascarado para quem assistiu essa mensagem. Eu espero que esse espírito seja confrontado, seja desmascarado, para que nós possamos ter uma espiritualidade saudável no Adventismo
e não sermos ou não continuarmos a ser uma horda de débil mentais. Esse é o meu recado. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.